Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre um casal de brasileiros que teve um problema lá em Miami, né, ao embarcar num voo da American Airlines, e tem muita gente criticando o casal de brasileiro, falando que eles falaram inglês errado e não sei o que lá, umas coisas assim que, sinceramente, não vem ao caso, tá? Esse caso aqui me parece o seguinte: eu acho que os brasileiros estavam corretos nessa história, tá? Eles estavam certos. Mas eles acabaram perdendo a razão no momento de arrumar confusão com companhia aérea, né? Todo mundo sabe que não adianta esse tipo de coisa, então, assim, é um caso clássico de quem estava certo no tema original, mas no final das contas errou ao exagerar na reação ao problema. E eu entendo o problema deles, porque realmente é chato pra caramba esse negócio de ficar em um aeroporto, perder voo, não sei o que lá, e enfim, ser obrigado a ir no dia seguinte, isso é chato pra caramba. Eu entendo o quanto eles ficaram chateados com isso, mas a verdade é que não adianta muito esse tipo de coisa. Vamos entender esse caso aqui. Parece que o pessoal falou inglês errado e algumas coisas, o pessoal tá falando, tá vendo brasileiro falando inglês errado, coisa e tal, mas pô, peraí, gente. Falar inglês técnico é mais do que suficiente para você viajar para os Estados Unidos e para qualquer lugar do mundo, na verdade. Ninguém vai ser obrigado a recitar um poema de Shakespeare no avião ali. Você vai saber, sai daí, abre a porta, fecha a porta, não sei o que lá, não precisa saber inglês, né, a coisa erudita do inglês, isso é besteira. Eu acho que eles estavam corretos. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Chafundi Fornio, não sei que lá, não sei que lá, e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o casal de brasileiros chegou a ficar preso lá em Miami, né? Teve que pagar fiança, agora, lógico, entrou na justiça contra a empresa lá nos Estados Unidos. A confusão foi enorme, né? E o problema deles, como eu falei para vocês, eu acho que eles estavam corretos, mas a coisa desandou no momento que eles não aceitaram obedecer a ordem da companhia. Muito provavelmente a companhia estava com overbooking no avião e por isso que não quis deixar eles entrar. A desculpa de que eles não falavam inglês foi só uma desculpa mesmo, mas tem algumas coisas aqui. Vamos entender o que aconteceu, né? Bom, pois bem, o casal saiu de Santos, em São Paulo, e iria para Cancún, no México, né? E daí um voo com duas escalas, fizeram escalas em Brasília e fariam escalas em Miami também, né? E isso é relativamente comum, tá? Para ir para muitos lugares na América Central, você acaba fazendo escalas em Miami, porque tem muitos voos para Miami, acaba sendo um hub importante para lá. E fazer escala em Miami, você sabe, você tem que entrar nos Estados Unidos, tem que ter passaporte, tem que ter visto, a coisa toda, como se você fosse entrar nos Estados Unidos mesmo, mas você vai fazer só a escala e vai já para outro lugar, né? Então, isso tudo eles fizeram. Só que o que aconteceu? Quando eles chegaram no voo para embarcar para Cancún, a poltrona deles estava marcada a saída de emergência, né? Aquela saída de emergência, aquela saída sobre a asa, que o pessoal gosta de marcar ali porque você tem um pouco mais de espaço para as pernas e coisa e tal, mas você tem que saber falar o inglês fluente no caso de voos, né? Aliás, tem que saber falar a língua da companhia fluente, né? Agora, isso aqui é o primeiro ponto que eu falo para vocês, né? Parece que o rapaz, ele fala aqui que por questão de aqui, ó, eles falam inglês, já foram umas 15 vezes nos Estados Unidos e Beatriz morou fora, mas por preciosismo e honestidade, o Rafael falava que não falava inglês fluentemente, mas o suficiente para se comunicar bem. E isso é um problema, porque falar esse tipo de coisa, ser honesto com burocracia é um erro. Você não deve ser honesto com burocracia, é um negócio que existe para você ticar o X ali, né? Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu comprei meu primeiro apartamento, eu peguei financiamento da Caixa Econômica Federal, né? E daí você tem que preencher uma papelada enorme, né? E uma das coisas que tem que preencher é um monte de coisa para dizer que você tem doença ou não tem doença. Você fala, responde que não tem. Não interessa. Você tem a doença? Foda-se, responde que não. É burocracia. Ignora esse negócio, esquece. É um formulário que um burocrata tem que carimbar lá e coisa e tal. É só isso, né? Tem um monte de pergunta lá, não em tudo, esquece. Mas tem essa coisa aqui que eu acho que eu não sei se eu entro nesse. Não, não marca nada assim. Enfim, eu caí na besteira, porque eu tenho asma, né? Asma brônquica desde criança, mas é muito leve, assim. Quando eu era criança, eu tinha alguns ataques muito sérios e coisa e tal. Depois de adulto, de vez em quando, muito de vez em quando, eu tenho um ataque de asma, mas eu ando sempre com a bombinha aqui para tudo quanto é lado e a bombinha resolve. Não é nada demais, né? Mas eu caí na besteira de marcar lá que sim, eu tenho asma brônquica e coisa e tal. Cara, meu amigo, pra que eu fiz isso, cara? Quase que eu perdi o financiamento do apartamento, bicho. Eu tive que pegar, entrar com um processo administrativo, pegar parecer médico, fazer parecer com não sei quantos médicos para dizer que eu não tinha risco de morte, não sei o que lá, que a doença era leve.
Eu aprendi para sempre essa lição na minha vida. É marca? Não tem problema nenhum, não tem nada. A pessoa perguntou se você fala inglês fluentemente? Yes, I speak English fluently. É só burocracia, é só para marcar o X ali, né? Pois bem, o cara quis dizer que não falava inglês fluente, mas o suficiente para comunicar bem, só que o problema é que pela burocracia você tem que falar inglês fluente, você tem que falar a língua da companhia fluentemente, né? E, de novo, na prática, é uma besteira isso, é uma burocracia besta, porque ninguém vai falar para você, não, então recita aí uma poesia do Shakespeare aí, fluentemente agora, já que você tá aí. Não, se tiver uma emergência, você abre a porta, fecha a porta, não sei o que lá, levanta coisa aí, empurra isso, puxa isso. Isso é mais do que suficiente no final das contas para você, né, agir ali. Então não precisa saber inglês fluente, mas aí que tá, entra a burocracia, você tem que botar lá que, né, que sabe inglês fluente. O cara falou que não sabia inglês fluente. Ou seja, eu acho que eles estão certos. É uma besteira esse negócio. Eu tenho certeza que a pessoa lá da companhia aérea barrou eles exatamente porque já devia ter overbooking no voo, devia estar com problema de espaço, e daí ela aproveitou. Opa, o cara falou que não fala inglês fluente, vou usar a burocracia para resolver o meu problema. O voo está com overbooking, eu resolvi um problema aqui sem consequência, né? Então, essa é uma lição, questão de burocracia. Lembra, burocracia é só burocracia. Minta para o burocrata. Agora, outra coisa é essa, né? Infelizmente, em companhia aérea, nesse tipo de situação, não tem muito o que fazer. Você caiu numa situação dessa? É chato pra caralho, eu concordo, é chato pra... Eu imagino, estavam cansados, já tinham feito uma escala em Brasília. Com certeza chegaram lá em Miami, pegaram aquela fila enorme da imigração lá em Miami, uma fila quilométrica, e eles com voo em seguida, com a conexão em seguida. Devia estar todo mundo com a cabeça quente. Eu entendo, eu já passei por isso várias vezes. Mas a verdade é a seguinte, não adianta. No momento que a mulher falou para você, não vai ter como vocês embarcarem nesse voo. Acabou, meu amigo. Não, você pode falar, poxa, não tem um jeito e coisa e tal, mas aí parece que eles ficaram nervosos. Aí é um caso clássico, que eles tinham razão, mas perderam a razão. No momento que ficaram nervosos lá, que discutiram, que gritaram com a mulher, o pessoal está dizendo aqui que a companhia aérea fala que o casal jogou café em uma das funcionárias durante a discussão. Eles dizem que não, que a mulher dele estava segurando um copo de café, e aí na briga espirrou café ali, mas ela não jogou café na funcionária. Aí eu não sei, eu não estava lá, não vi o que aconteceu, não tem como saber. Eles também estão dizendo que foram agredidos, que tem machucado, aí eu também não sei o que aconteceu, eu não estava lá, eu não vi isso. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte: companhia aérea, meu amigo, não tem jeito. No momento que o cara falou, olha, você não vai embarcar mais, lamento muito, você vai pegar só o próximo voo. Eu sei que é uma putidão enorme, eu já senti isso, já fiquei puto desse jeito. Mas, no final das contas, não tem o que fazer, né? Deixar para lá. Se você tentar discutir muito, argumentar muito, pode ser muito ruim no final das contas. Ainda mais em outro país, né? Aqui no Brasil, bem ou mal, tu fala língua, você se comunica bem, né? Por mais que você tenha o tato social, o tato do costume local, você sabe até onde que você pode ir sem criar um problema para você. Acredite, depois do 11 de setembro lá nos Estados Unidos, aeroporto é uma coisa super sensível lá, qualquer coisinha, esquece negócio de brincadeira, de fazer brincadeira em aeroporto, não faça isso. Ah, falou que você tem que... Deixa pra lá, esquece, perdeu o Playboy, infelizmente, perdeu o voo, vai ter que embarcar em outro. Mas é um absurdo, você mesmo falou que eles estavam certos, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam fazer o correto, né? Pega um hotel, pega tudo por escrito da funcionária e depois entra na justiça contra a American Airlines cobrando indenização, porque é um absurdo mesmo. Eu concordo, eles estavam certos no primeiro momento. Você vai dizer que tem que falar inglês fluente, coisa e tal, tá mais do que na cara que é pura burocracia que tem ali, né? No final das contas, o que deve ter acontecido é isso. O voo devia estar com overbooking. Aliás, isso é outra coisa. Overbooking é uma prática comum em tudo quanto é lugar, então isso acontece sim. O voo estava com overbooking, a moça ali do balcão falou, opa, resolvi meu problema, esses dois não podem embarcar, pronto, agora não está mais com overbooking. E de novo, é chato pra caramba? É chato pra caramba. Não adianta discutir. Discutir se piora a situação, né? A situação deles lá ficou complicada, acabou que eles perderam o voo pro México, perderam as férias, né? Arrumaram a confusão danada. É muito chato isso, eu concordo, é chato pra caramba no final das contas, mas, e de novo, eu acho que eles estavam certos, tá? Ah, mas a moça tava falando que I will not go, não sei o que lá, falou umas coisas em inglês errado. Cara, quem se importa com isso, cara? O importante é comunicar. Você acha que ia ter que fazer né, ler um texto clássico de inglês aqui pra você poder embarcar na... Porra, não tem isso, cara. Acho que o casal tava certo, mas errou
a tornar a coisa muito quente demais, ao esquentar muito o clima ali, não adianta, é aeroporto, não tem o que fazer, né? Enfim, arrumaram uma confusão enorme e não conseguiram resolver o problema. No final das contas, infelizmente, a saída é isso daí mesmo, né? Não tem o que fazer nesses casos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.